Hello! Tudo bem, pessoal? Tá a fim de música, de poesia, de blues, de brilho, de arte e de justiça? Então vocês estão no lugar certo. Esse é o Estação Plural. Eu sou a Mel Gonçalves e junto com os meus queridos companheiros Fefito e Ellen Oléria, eu quero dar as boas-vindas a essa mulher que é atriz, MC, poeta, bluseira, ativista, pesquisadora, apresentadora do programa Manos e Minas, Roberta Estrela Dalva. Olha, Roberta, cara, virei até bluseira aqui no É um meu prazer te receber aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, todo mundo. Tá em casa, viu? Ó. Tá só entre Manos e Minas aqui. Tá bom. E Monas. É pra ficar à vontade mesmo, Eu sou a por Mona, favor. eu sou a Mona. Roberta é uma artista de performance múltipla. Ela pode subir no palco para cantar, para recitar, para tocar, interpretar, para quebrar tudo e para fazer tudo ao mesmo tempo. A linguagem não importa, o que importa é se expressar artisticamente. E isso a Roberta faz o tempo todo. Aqui na TV Brasil ela é conhecida pelos telespectadores infantis como Yara, do programa Igarapé Mágico. E ela faz a arte até nos estádios de futebol, não é assim, Roberta? Como é que é? Conta pra gente. É um dos grupos do qual eu faço parte, que é a Frente 3 de Fevereiro, que é um grupo que trata das questões do racismo. Hoje ele tem menos atividade, mas teve uma época que a gente trabalhou muito e a gente abria essas bandeiras enormes, antes disso ser moda, escrito Onde Estão os Negros, ou Brasil Negro Salve na hora do gol. São intervenções midiáticas, né, que estão no campo da intervenção, da performance, que é quando as câmeras estavam apontadas. Então, você usar a televisão para mandar a mensagem. A gente fez na Copa do Mundo lá, que foi na Alemanha, em Berlim. A gente abriu bem quando as câmeras estavam todas, uma bandeira que a gente fez lá. Foi bem legal. Curto muito essa onda que vocês juntam, além dessas manifestações, vários depoimentos de pesquisadoras, pesquisadores na área. As questões são tão espinhosas que a gente precisa de muitas vozes para contar. Não tem uma singularidade, um jeito de ver a questão racial, nem a questão de gênero, né? Eu tô achando que ela tá no lugar certo. Temas espinhosos, muitas vozes. Gente, bem-vinda à nossa casa. Vamos falar de vários recortes. Bem, Roberta, acho que você é ideal para conversar com a gente sobre o nosso primeiro assunto de hoje, que é performances. Ixi, As performances foram uma linguagem bastante explorada nos anos 80, quando a arte passava por um período muito experimental. Agora, que vale toda maneira de se expressar e que as mídias misturam o tempo todo, as performances voltaram a ganhar espaço e o Estação Plural separou um trecho de um filme que se chama Perigosamente Juntos, de 1986, em que Daryl Hannah faz uma performance incendiária para Robert Redford. Quer ver? Roda aí, VT. Brush. Brush fire. Through the windshield, on the hood of the car, there was a stack. Maybe it was a small child. As I drove by, I noticed that nobody stopped. Nobody stopped. Neither did I. Put out the fire. Maravilhoso. O que você achou dessa performance? Incendiária, né? Tacou fogo. Tem uma coisa muito dos anos 80, esse filme deve ser 80 e poucos. 80 e né? poucos. Que tem essa performance, certos tipos que até são retratados em filmes, de tacar tinta, né? E botar fogo, meio tirar explosivos. Foto da água, é, né? que é bem numa época mesmo, né? O filme, ele traz uma... Tem umas performances que são datadas, mas tem umas performances que são datadas e meio irritantes. Me desculpem os mímicos. Ai, meu Deus. Mas eu acho que mímica na rua é algo que me irrita um pouco, na verdade. Eu fico meio com vergonhinha, sabe? E você acha que é tipo- performance? E é um tipo de performance. Não necessariamente é uma performance de protesto, é uma arte muito clara ali, mas às vezes as mímicas estão a serviço de uma causa. Mas você acha que toda performance tem que ter protesto por trás? Não, também não tá. acho. Só É que a gente tá vivendo tempos em que toda performance tem um cunho político, exatamente. Roberta, tem uma coisa que as pessoas falam muito sobre, inclusive a performance aproxima muito a arte de um cotidiano, né? Ela saiu dos grandes teatros, das grandes galerias, aí vai para as ruas, para as praças. E as pessoas costumam dizer que o teatro é tudo, a vida é o teatro. A performance
faz o teatro ser tudo? Acho que a performance está no limite, né, da vida e do teatro, por isso que é tão difícil rotular, porque tem muitos tipos, é um assunto bem amplamente discutido, tem muita literatura sobre isso, né. Eu gosto muito de uma definição de performance, que vem lá da Jerusa Pires Ferreira, aliás, um abraço, Jerusa Pires, minha querida mestra, que ela traz lá dos conhecimentos dela, que é encontro de memórias, né? Para além do que é, no sentido assim, se é isso ou aquilo, você traz a sua memória, quem está assistindo traz a memória, porque é ao vivo ali, e a gente cria um grau de memória comum. É um sintagma, o paradigma, né? O emissor e o receptor. E tem a ver com o tempo também, porque essa performance que a gente viu era numa época, né? Então a performance ela está relacionada também com a época. Tem um monte de gente fazendo performances em Brasília, por exemplo, agora, a favor e contra essa situação que a gente está vivendo, né? Tem a ver com tempo, também tem um eixo aí, tempo e espaço, né? Em que se vive, e isso contextualiza a performance e deixa ela de um jeito ou de outro. Eu ia falar de espaço mesmo, porque performance é um jeito de ocupar os espaços públicos que nem sempre são ocupados também com a arte e ressignificá-los para as pessoas, né? Embora tenha performance em cozinhas, no fundo do mar, ela tem umas performances em qualquer lugar, no espaço, sei lá, né, em aviões, em jaulas, né, você vê as bienais, as histórias, os grupos, o Fluxus, né, que é um grupo famoso, você vê desde com televisões que não tem pessoas, inclusive, performances que são máquinas só. Eu acho que a performance discute muitas coisas, mas isso de você estar de verdade num lugar, se colocar, sair do cotidiano. Eu acho que é a mesma função poética da poesia, que não é o poema, é a poesia que tem na música, que tem na literatura, que é arrancar da vida cotidiana, dessa miséria que a gente vive, da mesmice, uma coisa que é extra cotidiano para a gente se demover do que a gente não consegue refletir, fazer a gente ver uma coisa esquisita, ou muito bonita, ou muito horrível, ou muito nojenta, ou muito sexy, para mexer, né, com quem está assistindo, né, para a gente conseguir sair dessa miséria que a gente vive, né, que é todo dia a mesma coisa e, né, massificado o pensamento. Então, acho que essa tentativa de explodir, sair do lugar comum, isso é incrível, e dar um depoimento também, né? Mas não necessariamente... Sempre é político, né? O que não é político hoje também, né? Porque às vezes política é partido. Mas política é isso que a gente está fazendo aqui. Conversando é política, né? Você trocar uma ideia é político. Você colocar a sua opinião é política. E às vezes querem nos fazer pensar que política é só partidarismo. Mas uma troca de ideia é para viver. Amplo, a gente tem falado sobre isso, né? Sim. Se é pessoal, é político. Claro. A gente já falou sobre levantar da cama, né? Escolher sua roupa é política, é um ato político. Então, gente, performance é um assunto muito interessante, porque dá muita liberdade artística e a performance é uma manifestação que pode acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar, mas também se aprende na escola. O Estação Plural foi conversar com um professor de interpretação. Quer ver? Dá uma olhada. Performance tem muito a ver com desempenho. Performance é uma palavra que é usada em várias línguas há muito tempo, há muitos séculos. Aqui no Brasil, a partir dos 70, final dos 60, 70, que a gente começou a falar de performance como essa arte, de não necessariamente atores, essa arte indisciplinada que pegava essa questão do desempenho assistido. A performance, na verdade, durante o século XX todo, ela permeou desde as vanguardas históricas, das 3 primeiras décadas do século passado, já tinham as movimentações bastante performáticas, digamos assim. Então, de repente, vários artistas plásticos, artistas da música, artistas do teatro, da dança também, encontraram nesse âmbito da ação assistida, eles encontraram uma renovação para diferentes linguagens artísticas. Teatro é uma arte performativa por excelência há séculos, né? Mas geralmente performance vai se diferenciar do teatro, porque no teatro você tem a mediação de um personagem. Se eu estou performando artisticamente falando, eu vou estar sendo eu, Fernando Vilar, eu sou o sujeito, eu sou o objeto, eu sou o meio, eu sou o texto. A performatividade e a teatralidade não se resume mais só aos palcos. Hoje em dia, o grande palco do mundo, eu acho que é a rede. Performances acontecendo, mediadas pela mídia da rede, né? Pela mídia do computador, etc. Aí tem certos puristas que vão falar, não, isso não é performance, performance é aqui e agora, você assistindo, eu performando e tal. Mas também pode ter essa mediação. A gente vive numa época hoje em dia
que a função anárquica da arte, a função questionadora da arte, está bastante diminuída e bastante reduzida pelas movimentações do capitalismo tardio, né? Então, de repente, o mercado cada vez mais toma o lugar da cultura. Então, performance vem sendo muito citada ainda hoje em dia em função dessa função anárquica que ela faz questão de manter. Agora, eu acho que essa questão anárquica, essa questão que quer transformar algo no mundo, para mim é completamente inerente à arte que eu acredito, à arte que eu gosto e à arte que eu tento fazer. O Fernando Vilar tem um olhar muito delicado sobre performance. Eu acho muito interessante ouvi-lo falando quando ele traz o lance, a diferença da performance para o teatro, né? Que tem a ver também com a pessoa, não necessariamente a pessoa em performance está atualizando um personagem, uma personagem. É ela em cena também, como pessoa no mundo, como sujeito do mundo, né? A presença dessa capitalização dos corpos e tal. Uma vez eu estava andando, eu fiz aula com o Fernando Vilar, mas nesse semestre eu estava andando pelo campus e ele me olhou da janela da sala, ele estava em aula, estava dando aula para uma turma e falou: Ellen, por favor, me chamou, vem cá. Pois não. Aí eu fui andando, já vou, aí estou andando e aí de repente eu vi que a turma inteira estava me olhando assim pela janela. Aí ele percebeu que eu percebi que estava sendo vista, aí ele falou: isso é performance. Quando ele viu que eu... Gente, caramba, o que é isso? Todo mundo me olhando. Tá vendo? No momento que ela percebeu que estava sendo observada, ela mudou o jeito de andar. Aí ela ficou mais ereta, pois não, ela falou comigo, mas falou com todos vocês. Isso é a performance. É um conceito mais subjetivo de performance, né? Porque se a gente for pensar desse jeito, a gente está performando o tempo inteiro. Judith tá dando close na balada. Judith Butler fala sobre isso em performance de gênero, que é tipo, a partir do momento que você está sendo visto de alguma forma por pessoas, você está performando. Isso é real. Eu ia perguntar uma coisa, inclusive para você que transita dentro de muitas linguagens. Porque você canta, você é slammer, e eu acho que é uma outra dinâmica com o público também, você falar um poema e atrair, e agregar os espíritos e atrair a atenção das pessoas. Você é atriz também. Você sente que existe uma diferença muito brutal dentro das linguagens quando você está performando? Eu sinto. Eu acho que o teatro é meio que uma mãe de todas elas, assim. Até o pessoal fala assim, nossa, no Manos e Minas, você está fazendo... Eu faço papel de apresentadora. Quando eu vou cantar, eu faço papel de cantora. Eu nunca falo que eu sou cantora. Para mim, são como papéis. A mãe, para mim, a nave-mãe é o teatro, né? Que é um berço, né? Foi uma das primeiras comunicações lá do homem com Deus e tudo mais. Mas o slam, por exemplo, você tem 3 minutos. Né, para quem não sabe, aí de casa o slam são campeonatos de poesia falada que tem no mundo inteiro, que a gente trouxe para o Brasil, eu e o Núcleo Bartolomeu, que é a minha companhia que mistura teatro com hip hop. E a gente tem 3 regras, poemas próprios, 3 minutos sem acompanhamento musical, e tem juízes que dão nota. Então é um esporte da poesia falada. E 3 minutos é one shot, né? Você tem que condensar, você tem que convencer em 3 minutos. É diferente de uma peça de Orfeu Mestizo, que é 2 horas e tanto. Né? É outro tipo, né? de engajamento que você tem para narrativa. São outros tipos de narrativas, eu acho que tem. Na performance é um tipo de narrativa. Como, por exemplo, uma performer que é a minha amiga Tati Iagese. Uma performance dela, a última que eu vi, era cortando o cabelo. É ali, é na hora. Nunca mais vai se repetir aquilo, porque nunca ela deixou o cabelo careca e nunca mais ela vai ter aquele rosto de uma pessoa que cortou o cabelo. Eu também, quando raspei meu dread, eu raspei na frente da câmera. Acho que é uma das coisas que o Fernando Vilar falou, né? De uma mídia intermediar esse encontro, né? A Roberta estava falando como é importante a pessoa em performance, não sei se eu posso nem dizer em cena, mas a pessoa em performance, um espectador, uma espectadora. E aí, de repente, a gente tem um atravessamento de mídias mais complexas. Tipo, sei lá, a gente pode filmar, a gente pode subir na rede. E as pessoas performam, por exemplo, no Facebook. A pessoa cria uma máscara, finge ser uma pessoa que ela não é. Às vezes
vezes ela opta por um discurso agressivo que ela não faria pessoalmente. Uma roupa que você não usa no seu dia a dia, você coloca um vestido totalmente glamouroso, você já está performando, você está colocando uma roupa de um personagem. Eu acho que essa coisa da mídia também pode interferir em como essa performance chega na pessoa. E, sei lá, talvez alguém diga que não é performance. Eu acho que, pelo que eu entendo e que eu conheci, que é o momento ao vivo. Mas o que aconteceu ali, o que alguém tá vendo mediatizado... Foi o único Foi momento. O que aconteceu ali no momento e é um momento que não tem arrependimento, né, na performance. Não dá pra ter arrependimento, porque ela acontece e não tem volta. É um negócio que não tem como voltar. Você pode voltar a fita, mediatizado, mas o que aconteceu ali com quem tava ali, né, em presença. Tem até gente que afirma, a Jerusa, que tem textos que chamam performance é presença, né? A performance se dá no momento em que... Porque você precisa estar presente também. Mesmo para assistir, você com a sua memória comum, vendo uma performance ainda que mediatizada, você precisa de alguém vivo. Não dá para colocar 2 vídeos. Precisa de alguém vivo para receber aquilo e multiplicar em Só que si você mesmo, não cria então. grau de memória comum com o mediatizado. Claro. Né? Porque quem tem ali já morreu. Por que quando você fala tem mais força do que quando se lê? Porque mesmo que eu escrevi o texto, tenha escrito o texto, a Roberta que escreveu esse texto já morreu. Quando eu tô falando ali, eu tô viva. É o poeta em presença, né, de cabeça, decoração. Quando eu tô lendo... A pessoa que escreveu foi... Agora, eu já morri, já passou. Já morreu. O instante já morreu. Já estamos no futuro. Estamos no presente, estamos no futuro. Já morreu. Que é aquela coisa e do que o presente passando. não existe, né? Porque agora já foi. Já foi. Eu achei tão lindo você falar decoração. Eu também achei bonito. Quando você sabe decor é de coração. Eu aprendi de forma diferente. Mas é o bom decoreba. ressignificar, é sempre bom ressignificar. Eu tava falando aqui, agora vamos falar de uma coisa mais atual, assim, tipo, de um tipo de performance que eu acho que vai chegar muito no meu público, que é a performance do palco, assim. A performance do artista pop, por exemplo. Eu gosto muito de uma premiação americana que chama VMA e que sempre tem performances marcadas, né? Porque desde 1984, que foi quando teve esse primeiro prêmio de música e tudo, eles têm performances que são, tipo, históricas, assim, ficou históricas. Tipo, Performance da Beyoncé esse ano, gente. da Beyoncé esse ano foi Mas teve a maravilhosa. da Material Girl, da Madonna, que ela se ralava no chão, toda vestida de noiva, sempre- que foi antológica. Sempre trazendo Do alguma coisa. Da hip hop. Britney Spears, gente, ninguém nunca mais vai esquecer. Slave for You, não é? Que ela canta com a cobra. com a cobra. Ninguém nunca vai esquecer. Inclusive, a Britney podia voltar, né? Ela foi voltou embora. agora. Não foi a mesma coisa. Ela voltou depois da Beyoncé, gente. É muito legal estar aqui, né? Muito performática essa estação plural. A gente vai dar uma pausa, mas daqui a pouco a gente volta. Tem mais assunto por aqui, viu? Não sai daí, não. Beijinho. Até já. Hello. Olá! Tá tudo bem por aí? Aqui tá tudo muito certo. A gente tá dando muito close certo no Estação Plural e vai ficar melhor ainda. Eu sou o Fefito. Esse é o Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Você tá ouvindo aí? Elogia minha voz, que é uma delícia. Não, mentira, não precisa. Nossa convidada de hoje é a artista de 1001 utilidades, Roberta Estrela Dalva. Maravilhosa. Diva. Premiada no teatro, poetisa de mão cheia. Amo mesmo. Pode ser poeta. Pode ser? Sabe que essa é uma A discussão? gente teve essa discussão aqui no gente teve, programa. inclusive. Cecília Meirelles não gostava, porque ela falava que poetisa era a mulher do poeta. E ela não queria ser chamada como poetisa, e ela queria ser chamada como poeta. Mas eu acho bonito, poetisa, eu adoro poeta. poetisa. É Adoro, bonito, mas acho é uma lindo. discussão. Tudo tem Eu falei discussão hoje em dia, poetisa, né? coloquei poetisa em respeito às minhas amigas, que eu sei que elas gostam, que a gente teve essa coisa Entendi. aqui de marcar Entendi. o papel feminino. Eu E gosto acho de importante. poetisa. É. Não pode ser poeta também. Pode o que a ser. gente quiser. O que que a gente quiser, quiser. né? Tudo, é bom é poder A gente pode ser tudo. tudo. A gente tava falando de performance artística agora há pouco. Sabe quando os artistas são a própria obra? Pois agora a gente vai falar de outro tipo de performance. Segura aí na cadeira. Quando tu faz essa cara, hein, A Fefe? gente Ai, vai falar Fefito. de performance sexual. Esquenta, caliente. Faz mais, faz melhor, minha gente. Vamos esquentar essa estação plural agora. Melhore seu desempenho, turbine sua performance. Entre os meninos, a conversa é mais ou menos essa. E para as meninas, como é essa história? Será que elas são tão
tão carentes de sexo, tão sexualizadas, como a gente acha que os homens gays são? E performance, né? Performance é um negócio muito... Nesse sentido, a gente não pode esquecer que a gente tá num sistema todo, né? Que é mais rápido, mais forte, mais bonito, ganha mais dinheiro, seja mais. E eu acho complicado. Posso polemizar aqui, mas eu acho complicado você aplicar um valor que é tão do tempo é dinheiro na coisa sexual, né? Porque... Eu acho que para quem monetiza isso, talvez, não. É tão de pessoa para pessoa, é um negócio que para mim, assim, eu acho que tem, né, a coisa da performance e do esporte, não sei o quê. Mas hoje em dia, embora, né, goste, é ótimo, uma delícia, tenha buscado, assim, o que é intimidade, né? A performance tem a performance atlética, mas, assim, há aqui esse abismo, esse ir lá na intimidade. Eu acho a intimidade mais... isso mais também exigente, tão né? Potente quanto a performance atlética. Porque quando se fala em performance é isso, né? Mais, melhor, maior... O desempenho da máquina do corpo, né? No do ato sexo sexual. como... Porque é carro, parece carro, né? Carro de alta performance. Eu acho que depende muito das duas pessoas, né? Porque tem gente que tá conectada em umas coisas, tem gente que tá em outras. E às vezes a gente manda mal mesmo, depende do dia. E eu acho que tem a ver com química, né? Também, e mas considerando dia também. que a gente é fundamentalmente um organismo de água, a gente está mudando o tempo todo. Por mais que seja uma pessoa com a qual você tenha intimidade, uma pessoa que você já pegou e sabe que é gostoso, tem aquele dia que você encontra e os corpos não dão um resultado químico positivo no final. E não tem a ver com responsabilidade de uma pessoa ou de outra, né? É a troca da vibração ali. Eu acho que se eu for pra um lugar, assim, pra cama com alguém pensando em performance, eu já antes já chega acabou assim minha vida. broxada, né? Mas é que tem, mas mas é é que tem. Gente, tem essa coisa da performance sexual, especialmente, eu odeio categorizar relações entre homens e mulheres. E é errôneo a gente achar que mulheres não gostam de sexo tanto quanto homens, porque varia de personalidades para personalidades, etc. Mas eu, enquanto homem gay, percebo que tem uma coisa de performance, pré-performance, pré-sexo. Que é aquele cara que basicamente se olha e que fica e que... Hoje em dia a gente vive um culto ao corpo tão bizarro que essa é a maneira de monetizar no sexo. É a maneira narcisista de monetizar. Eu acho que você se Quantos apresenta. mais você pega, quantos mais te querem, eles não desenvolvem intimidade. Tem aquele momento que você só quer pegar mesmo e resolver. Mas esse pegar e resolver é baseado no quão bonito, no quão gostoso eu sou. Vocês não acham, não? Que se monetiza a partir da beleza? Eu acho que tem muitos signos mesmo. Essa coisa do masculino e feminino que você falou, tem algo de fato que é quase uma imposição, um fluxo de uma verdade biológica, que eu acredito que ela mente pra gente, na verdade ela é combinada, é uma combinação social, que é de que os homens têm uma necessidade maior de sexo, então os homens exploram a sua sexualidade mais a fundo. E as mulheres não, elas querem mais intimidade e cuidado. É claro, porque Mas existe eu uma acredito liberdade que existe sexual muito maior na verdade, pros um homens. patriarcado Justamente. que dá suporte para que os homens explorem os seus corpos e sua sexualidade, os seus prazeres. Claro. E esse mesmo suporte não existe para mulheres. E é óbvio, eu acho que existe talvez essa conexão cultural, dê para a gente a possibilidade de explorar mais a performance dentro de uma dimensão mais ampla de relação. E a gente tá falando de performance, eu nem sei, eu tô tentando conectar a performance artística com essa performance, que são coisas diferentes, mas a gente tá falando do outro, né? A gente tá falando de agradar o outro. Nesse balanço entre duas pessoas, De e às vezes acho que agradar o fica outro. muito... Isso que você tá falando aqui em um. Então, assim, mas peraí, tem duas pessoas. Uma vez Mas eu queria entrevistei- ou três, sei lá. Mas eu quero saber, Roberto Estrela Dalva, você se garante? Eita! Que tipo de pergunta A gente tá falando de performance, eu quero saber Depende com Você quem. segura a sua? Eu acho que sim. Ah, se então eu pronto, tiver, é só isso. Se eu tiver com alguém que eu queira estar, eu acho que eu nem vou se eu Não, não... eu acho que o caminho é meio se por eu aí, não tá na sabia? pilha, né? Se eu não tô na pilha, porque... E também, sei lá, se eu me garanto, talvez não. Talvez... E também não tenho o menor medo Não, o importante é ter autoestima boa. Já aconteceu de não estar muito afim e falar, agora tá muito afim. E de estar muito afim na hora de falar, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de É a Deus, história do chá. socorro, É a me história tira do daqui. chá, né? Não, eu falo, já né? preparei o chá pra você, mas eu não quero mais. A coisa de performance sexual tem também a responsabilidade de performar. Há uma pressão no homem
física, inclusive, de ter que comparecer ali e ter que ser o cara, o macho alfa e dominar na cama. Quando muitas vezes ser dominado na cama é muito mais legal. Mas, sinceramente, eu acho que isso é errôneo. Inclusive porque grande parte das mulheres, tanto mulheres trans quanto mulheres cis, que têm relações com homens, ficam anos com homens que têm problema de ereção. Sim. Problemas com ereção. Sim. E isso não é cobrado, não é posto, não é uma condição. E aí, Homens posso ir não ficam com mulheres que não querem fazer sexo. Sim. Eles largam essas mulheres. Faz sentido. Tem uma carga muito forte de performance sexual, tanto em homens quanto em mulheres. Tipo, a mulher tem que parecer recatadinha pra não parecer virgem se ela vive no interior. A mulher negra é quente. Né? No ideário racista, a mulher é quente e o homem é o grande reprodutor. A gente tem que se preocupar com o modo que a gente performa e como esse modo que a gente performa vai ser visto pelo outro. Mas então, eu acho que até essa palavra performa, se eu for pra cama pensando em performar, eu que sou uma performer, se eu for pra cama pensando em performar, eu tô frita. Porque ainda é assim, é uma pessoa performando. Porque é uma dança, né? Sim. Eu acho mais bonito dança. Então vocês perguntaram, eu tô até impactada até agora, você se garante? Sei lá. É tudo experimental, né? Eu tô viva, né? Não, e você garante viva, 50%, você não é responsável pelos outros. Porque é uma dança, então sei lá, você garante que essa dança vai ser boa? Não sei, vamos ver se é gostoso. Vamos ver se sabem dançar comigo. Porque às vezes o cara dança muito bem e eu danço muito bem. Não é sobre isso. Eu sou foda na cama. Não existe alguém que é foda na cama geral. Porque não é sobre uma pessoa. Na verdade, você vai cada dançar, pessoa mano. é responsável pelo seu próprio prazer. Claro. E compartilhar isso é que é o grande mistério, Ai, que né? bonito isso! Então não é você que me dá prazer. Sou eu que me dou prazer no encontro contigo. Eu que cuido do meu prazer. E aí a gente troca isso. Mas, essa é a eu magia. quero alguém que faça isso comigo também. Porque, sabe? Esse é o Essa desejo coisa, geral isso da daí nação. que é difícil. Você falou uma palavra que eu acho que é a chave, que é encontro. Que não é o encontro da vida, mas a gente tá vivendo uma sociedade assim que o encontro verdadeiro, você sentar com alguém e ouvir, não é só sexo, não ouvir de verdade o outro, sem pensar o que eu vou responder. Eu ouvir, deixar aquilo lá entrar, provocar alguma coisa, devolver ou trocar. O encontro é cada vez mais raro, é raridade. Você tem encontros verdadeiros. Tá de verdade ali inteiro. Entendeu? Estou aqui não pensando. E pronto pro terror, pro horror, pra paixão, porque o outro vai te despertar. As pessoas se encontram pelas redes. Hoje tem muitos aplicativos de encontros, o que facilita. A gente quer amor e quer amar, né? E quer agora. Mas muitas pessoas realmente vão no encontro esperando a grande revolução sexual de sua vida. E aí é só uma pessoa, velho. É só uma pessoa. Ô, gente, eu falei ou não falei que esse assunto era de interesse geral? Estação Plural foi ouvir um especialista pra ver o que é que vale mesmo na hora do sexo. Vamos ver o que a especialista diferentona tem a dizer. Roda, VT. O que vale mesmo no sexo é a química, né? A pessoa, ela não precisa ter tudo que é descrito, né? Aquela coisa perfeita, né? E o que de fato é perfeito? O que vale é essa comunicação. Um entender o que é bom para si, para o outro e ter essa dança na hora do sexo, essa entrega, né? Essa possibilidade de ser mais até do que um encontro, do que dois corpos, que as pessoas possam, nesse momento, não só chegar ao prazer, mas que elas possam sentir que, poxa, que bom, né? Que bom essa existência, que bom esse convívio a dois, a três, ou o que for, porque sexo não precisa ser necessariamente aquela coisa quadrada, mas deve ser sim um fato de tô vivo. Me preocupa um pouco essa ditadura do orgasmo, que as pessoas têm que ser poliorgástica. Que bom se for, e se para ela for e para aquela parceria for. A relação em si, ela tem a ver com convívio, tem a ver com outras questões que são muito além de um corpo físico. Muitas mulheres ainda têm dor na relação, muitas mulheres ainda sofrem uma pressão, de uma repressão sexual. Para muitas, o sexo é um tema ainda muito tabu. Então, vale a pena para você que está fingindo até hoje, nesse momento, que você comece a se tocar. A chave de você parar de fingir para o outro é procurar o prazer, primeiramente para si. Você conhecendo esse mapa do seu corpo, você sinaliza para quem você está. E aí não precisa fingir, solte as suas fantasias, né? Permita ser quem você é, permita se fantasiar, se colocar de qualquer jeito, porque entre
né, ou as pessoas que estão nessa intimidade, tudo vale. E pense que o sexo é mais do que uma penetração. O sexo, ele é envolvido de amor, é envolvido de preliminar, envolvido de olho no olho, de toque, né, de corpos que se encontram e que aí se harmonizam, e essa harmonização vai culminar no tal do orgasmo, que é o prazer maior. Eu tô achando que a Roberta Estrela Dalva é uma guru do sexo, porque ela usou a palavra dança, nossa especialista usou a palavra dança. Ela falou de química, o especialista falou Não, foi a Ellen que falou de química. Olha aí. Se a gente juntar, a gente abre um consultório. Vamos Mas é engraçado, né? Curioso que ela falou sobre as pessoas que ainda não tiveram um orgasmo, Sim. de conhecer o próprio corpo e tudo mais. É uma coisa que aconteceu comigo no meu namoro. Eu fui descobrir o prazer no meu namoro. Já falei aqui, inclusive. Porque foi uma coisa que demorou muito pra mim. Principalmente por ser uma mulher trans e ter todo um estigma e uma problemática com o genital e etc. Depois de muito tempo é que eu fui descobrir isso. Eu descobri dentro de uma relação. Um parceiro que teve paciência e foi me ajudando e etc. E aí, hoje em dia, tá tudo bem. Dançou, né? Dançou com você. Dançamos. Essa que é o encontro. Exatamente. Esse que é o encontro. É um encontro que você tem que muda Mas eu já tive vários pra depois. sempre. Ah, que bom, né? Bom pra você, amiga, tá com a pele ótima. Daí da Tulipa, só sei dançar com você. Ah, mas saber dançar com uma pessoa. Aí são os encontros. Esse é aquele que é a chave fechada. Aliás, ao som de Tulipa deve ser bom demais de fazer. Ao som Eu da- já fiz, é maravilhoso. É engraçado que a Mel falou de problemas sexuais e, de fato, a gente tem problemas sexuais e, às vezes, problemas sexuais por falta de informação. Eu não sabia como me dar prazer, embora eu já tivesse transado, porque não tinha quem me dissesse como ter prazer. Mas eu acho É uma que coisa muito louca. Isso é um pouco triste que a gente tenha tanto tabu para falar sobre os nossos corpos, né? E para explorar os nossos prazeres. Muitas mulheres, isso que a nossa especialista falou, que muitas mulheres passam a vida sem saber o que é um orgasmo, isso é brutal. Eu sempre digo para as meninas, então pode se tocar e se descobrir, vai ser muito legal você consigo mesma, sem vergonha. Né? E descobrir, e encontrar esse mapa do prazer no seu corpo e compartilhar com a pessoa que você ama. Ou com a pessoa que você tem tesão, porque às vezes é isso, E não é pensar um que o corpo é amor. seu, se oferece pra quem quer. É né? isso. Divide com quem quer. Talvez essa exploração do próprio corpo seja a grande performance no sexo. É você estar à vontade consigo, com seus prazeres e poder experimentar E isso. ser no tempo dela também, né? Porque tem uma pressão muito grande também de você precisa transar, você precisa ter um contato, você precisa ter uma relação. E enquanto precisa não ser assim, que é o pior, Justamente, né? Precisa ser Uma coisa assim. é ter um jeito certo de fazer um jeito errado, tem Justo. um corpo certo. A gente tá falando do anterior. Sexo tem a ver muito com o corpo, né? Nós estamos falando de uma coisa carnal. Então tem uma aceitação do corpo, que corpo é bom, é sexy, é desejável, né? Então aí já entra gordofobia, entra padrão de beleza, entra Racismo. tudo Transfobia. transfobia, entra um monte de questões que tem a ver com padrão de beleza, né? Porque como é que a pessoa que nem consegue aceitar o corpo vai mostrar, desnudar, mas chegar internamente ainda, bum. Mas aí existe já a cobrança, antes disso mesmo, antes de você aceitar o seu próprio corpo, já tem a cobrança de uma relação e de você ter que transar, e você ter que ter contato, e você ter que não sei o quê. E você não tem que nada, não tem que fazer nada, você tem que entender o seu próprio corpo, saber lê-lo, sentir, para depois poder se doar para alguém, poder fazer algum tipo de sexo. eu Gente, acho. com essa declaração da Mel, agora é a hora da gente medir a performance da Roberta Estrela Dalva. Não é no sexo, é no Pajubá. Opa! Você sabe o que é Pajubá? Sei, aquela língua. Como é que É a nossa língua. Aquela língua. Pajubá, pra você aí de casa que não sabe, é a mistura do Yorubá com a língua de rua que as travestis costumavam usar nos anos 70, mas que todo mundo já adotou. Sabe da Elza? Você fala bafão? Babado? E você fala uma dessas expressões, já tá por dentro do Pajubá. Neca. Neca. Neca Aldara. Neca Aldara. Olha, ela sabe várias! Eu andava tudo no massivo naquela época, assim de babado na porta, já fui na gaiolinha, tudo. Então, a gente resolveu homenagear um jornalista amigo nosso, Vitor Ângelo, que reuniu mais de 1000 verbetes do Pajubá no livro Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada. Então, assim, ó, a gente vai contar uma palavra pra você, Roberta. Tá bom. Vai te Ixi, dar 3 sei. opções. Você vai ter que adivinhar no próximo bloco. Tá bom. Quando esta voz deliciosa comandá-la. Opa! Ó, eu pergunto, você responde pra ela. Então, ó, a palavra é casca.
casqueiro. Gente! Eu não sei o que é. Casqueiro? Eu tô odiando muito. Letra A, casqueiro é um mentiroso, um embusteiro. Sabe aquele truqueiro? Casqueiro. Casqueiro pode ser também um sujeito sem educação. Mas é Aquele um mal bruto, um educado, mas casqueiro. tem muito. Casqueiro rola. Né? Ai, gente, não acho que dá rola. pra Bruto. saber. O couro de jacaré, assim, brutão. C. Quem rouba roupas do varal alheio. Eu acho que se a gente pode Ladrão aplicar as de roupas do varal. varal alheio, é uma boy magia alheio também, né? Ai, gente, eu não faço ideia, tô o confusa. casqueiro levou É. aquela... Eita, Não, ladrão não, de acho varal. Pensa aí em casa, se vou você é pensar casqueiro aqui. ou não. É. Roberta vai pensar e já responde no próximo bloco. Diz pra gente se quer que você acha que é casqueiro, não? Hashtag Estação Plural. A gente já volta. Olha o troféu Irene Rabach. Alô, minha gente de casa, nós estamos de volta com Estação Plural, naquele momento bom. É o momento da gritaria, da correria. Todo mundo quer ganhar o troféu. Irene Rabach tem isso, viu, Roberta? Quem acerta o resultado do Pajubá ganha um troféu que a gente Ah, eu inventou quero. aqui. É o Irene, é um troféu simbólico. Ele não é material. Aham. Eu faço É um joinha pra emocional. você. É. Mas eu ponho Que é no o currículo, ganhadora do troféu Irene Rabach. A gente dá um joinha pra você assim, ó. Irene Rabach. Só os fortes vão ficar até o final dessa batalha, viu? A Roberta já tá sabendo que a palavra de hoje é casqueiro, o nosso Pajubá. Como que você tá aí? Bota um hashtag pra nós e tuita a resposta, tá? Vamos lá, letra A. Casqueiro é aquele cabra mentiroso, compulsivo. B. Casqueiro é aquele outro totalmente sem educação, bicho bruto, casqueiro. Ou C. Casqueiro seria um ladrão de varal. Aquele que leva as coisas, poxa, aquele tênis já gasto que você botou lá, o bicho levou. De manhã não tava mais. Roberta Estrela Dalva, alternativa A, B ou C? Eu acho que é a B. Cascudo, casca grossa, Ah, é o sabe? bruto. Casca grossa, porque não sei. Fefito. Eu vou ser solidário com a Roberta. Eu vou na letra B. Eu acho que é gente bicho brutona, bruto. mal educada. Mel. Eu não quero falar. Mel tá Eu não traumatizada. quero. Gente, eu posso falar? Eu tô muito chateada. Ela porque... era campeã. Então, no início deste programa chamado Estação Plural, que eu amo de paixão, eu acertava todos os pajubás. Agora eu não sei mais. Esse é das antigas. Esse é das... Ih, minha filha, Vamos respeita as resgatar. monas antigas também. É da- Vamos das resgatar porque agora eu vou dar a resposta, vamos ver quem vai faturar. Rufem os tambores. Irene Rabach tá... Casqueiro, minha gente, é a alternativa C. Um ladrão de varal, old boy. Quase acertei. Old boy. É um ladrão de boy, né, gente? Atualizado hoje, porque ninguém vai no varal alheio. Não sei. Tem gente que vai, querido. Ainda quem? Se Quem tiver não um tiver, se tiver dá um um jeito de Givenchy lá ter. nesse varal. Menina, você não Minha sabe? gente. Outro dia postei uma foto com meu boyzinho, não vi lá que um monte de ex e um monte de conhecidinho foi lá seguir? Tá vendo? Tá certo. Já fica de olho, bando de casqueiro, tô de olho em vocês. Abra os seus olhos. A gente tá aqui brincando, a gente fica rindo, mas a gente também fala sério, viu? Ouçam só essa história. Mais de uma década atrás, Karen Atala Rifo, uma mulher chilena, casada com um homem, mãe de 3 crianças, se percebeu e se declarou lésbica. Ela se apaixonou por uma mulher e se divorciou do marido. O ex-marido, então, que era pai das 2 meninas mais novas, de 4 e de 8 anos, alegou que Karen não tinha condições morais de educar as meninas e conseguiu, na Suprema Corte chilena, a guarda das pequenas. Elas foram viver com o pai a 700 quilômetros de distância da mãe, que só encontrava as filhas nos finais de semana e nas férias. Vencida pela justiça do seu país, a chilena Karen Atala seguiu na luta judicial pela guarda das suas filhas e recorreu à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em San José, na Costa Rica. Bom, a Corte condenou o Chile por discriminação em razão da orientação sexual. Essa foi a primeira condenação internacional de toda a América em razão de discriminação. Vamos acompanhar a história de Karen Atala? Me hayan quitado la tuición de mis hijas fue algo profundo, que me dolió mucho y me significó en lo personal mucha pena. O sea, imagínate, depresión, tratamientos, fármacos,
para reponerme de ese impacto que fue una bofetada profunda. Al final, lo que me daba la esperanza de que podía salir algo bueno era la lucha ante la Comisión Interamericana y después hasta la Corte Interamericana. Cuando salió el fallo de la Corte Interamericana en febrero del año 2012, ahí sentí que fui rehabilitada socialmente, dignificada, y se volvió como a cerrar el círculo de la mujer, madre, lesbiana. Se completó mi esencia, se completó mi persona. La menor tenía 3 años, la otra 4 y la mayor 8. La sentencia de la Corte Interamericana fue el 2012, que no revirtió el fallo de familia de Chile. Esto es un fallo simbólico. ¿Qué me hubiera servido a mí? Haber vuelto a demandar en Chile la tuición de mis hijas. Pero una niña que tiene 8 y después tiene 18, ya es mayor de edad, no tiene sentido. Y una que tiene 4 y después 14, que ha pasado toda su vida viviendo con su papá en Temuco, tampoco tiene sentido. Entonces, en el fondo, el tiempo perdido, el tiempo de perderse la crianza, ya no se recupera. Solamente es un fallo simbólico que sirve para inspirar la jurisprudencia, la interpretación jurídica del interés superior del niño, de la niña y del adolescente para los casos futuros que vengan a Chile. No tenía ninguna intención de ser activista, pero cuando me asumí lesbiana y mi ex marido me demandó de tuición, y el fallo de la sentencia de la Corte Suprema de mi país me privó de la tuición de mis hijas, yo me dije, si esto me pasó a mí, siendo jueza, que me hayan quitado mis hijas, me hayan estimado inhábil para criar a mis propias hijas, ¿qué le espera a una madre que no tiene la educación que yo tengo, que no tiene la preparación que yo tengo? Entonces ahí sentí una necesidad ética, una necesidad moral, de tener que revertir essa jurisprudência da Corte Suprema chilena. Bom, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Chile devolveu a guarda das filhas para a juíza, como ela mesma declarou. E o seu caso, junto com o brutal assassinato do jovem Daniel Zamudio, morto num ataque homofóbico, pressionou as autoridades chilenas a promulgar a lei contra a homofobia. O que acontece, afinal, com a justiça, que ainda não consegue, mesmo em estados laicos, atender a todas as pessoas de maneira equânime? Roberta Estrela Dalva. Bom, acho que para falar de justiça, a gente tem que ver que justiça é essa, de que lado a justiça está, né? A serviço de quê? A manter o quê? Né? No Brasil, a gente tem, não no Brasil, no mundo inteiro, a gente está vendo o que está acontecendo aí com Trump, né? E no mundo inteiro tem um fenômeno todo do que é considerado normal e bom, que é, né, a família, o patriarcal, o homem branco, casado com uma mulher branca, com filhos brancos, e no nível de educação X, e tudo que foge a isso, né, a mulher ser lésbica ou qualquer outra coisa que fuja a isso é incriminado, bombardeado. Então a justiça está a favor de quê? Né? Ela está a favor de valores que são do capital, que vem há muito tempo. Então, claro que é uma justiça que vai funcionar a favor disso ou daquilo. O que eu acho que a decisão que a gente viu no vídeo é importante porque traz visibilidade para casos, né? Que o Estado se mova para criar medidas de proteção a essas pessoas, você vai desnaturalizando, né? Ainda que seja por lei, porque a gente sabe que não é o racismo, a homofobia não vai se dissolver com lei. Se não você fala assim, gente, acabou, hein? Acabou o racismo, acabou a homofobia. Porque é uma construção cultural que leva muito tempo para se construir. Então, é só culturalmente que ela vai se desmanchar, né? Mas ela tira, eu acho que nós estamos num momento que a principal coisa é a desnaturalização. Né? Passar. Morreu alguém, passar. Uma mãe ficar sem ver seu filho, passar. Não é normal, não é natural um jovem morrer de uma maneira brutal, ser espancado. Então as pessoas começaram a falar, não é normal, não é natural. Nós estamos doentes, a gente precisa se mobilizar como sociedade, porque, né, isso hoje, então, não pode vir um poder de cima. Daqui a pouco, eu sou nós, se não tiver paz para, né, se a paz não for para todos, ela não vai ser para ninguém.
Esqueça, a gente não vai ser livre se não tiver justiça verdadeira, social. Então o cara, ele acha que ele é livre, né? Ele tem lá, se ele tem para ele, para os filhos dele, só que ele vai viver a vida dele, achando que ele é livre, com medo que a filha vai ser estuprada, com medo que vão roubar as coisas dele, com medo de que o filho vai virar viado. Entendeu? Se ele não aceitar que o mundo é plural, como diz o programa, né? Sim. A gente, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, isso que você diz é super forte, né? E eu sinto que é essa movimentação mesmo. Só para a gente ter uma ideia de como as coisas caminham, por exemplo, no nosso país em relação à criminalização da homofobia, a gente teve mais ou menos 6 projetos de lei, 6 PLCs apresentados. São textos diferentes, apresentados por deputadas e deputados diferentes também, para criminalizar a homofobia. E a gente tem uma resistência tão grande para conseguir fazer esses projetos caminharem. Um desses projetos foi arquivado e ficou arquivado por mais de 8 anos. Eu percebo também que essas bancadas fundamentalistas que se instauraram dentro do sistema legislativo brasileiro está tentando minar o direito à vida de determinados grupos de pessoas. É um discurso de ódio. É mais fácil varrer, se as pessoas são exterminadas e ninguém se choca, é mais fácil deixar que elas sejam exterminadas e deixar a sociedade higienizada aos olhos deles, né? Mas aí a gente volta para aquele outro assunto, que é o encontro. Que é a mesma coisa, qual é esse medo de encontrar com o diferente? Né? Por que o outro, que é diferente, né? Esse negócio adulterado, vai dar medo, porque eu vou ter que... O que eu vou ter que mover para conviver com o outro? Da onde, de que preconceito, de que padrão? As pessoas vão ter que se mover para viver com a diferença, né? Acho que para encontrar de verdade. Eu ando tentando muito conviver com a diferença e até eu acho que, né, sendo... por exemplo, os evangélicos, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa evangélica tentando entender, e teve uma coisa que não ia ter dança no casamento da pessoa, porque dança não era. Eu falei assim, não, mas não, como assim? Não, dança não, por que não é permitido dançar? Mas na sua igreja não pode dançar? Não, mas a dança, quando ela foi criada para louvar a Deus, tá? Aí eu fui me acalmando e tentando conversar, entender. E eu entendi que ela está falando que para ela a dança, ela não está falando que para mim, ela está falando que para ela a dança não serve, ela não está me impedindo de dançar. Também, do meu ponto de vista, eu acreditar que ela possa acreditar nisso, ela não está impondo para mim, o problema é quando se impõe. E eu acho que isso que Mas no casamento dela você não poderia dançar. Não poderia dançar, mas é o casamento dela. Ela não está falando de mim, ela não está falando de mim. E eu acho que ao contrário também, eu não estou falando que você tem que ser gay, eu estou falando de mim. Sim. Eu não estou impondo que você seja, né? E ela não está impondo que eu pare de dançar, eu pare de acreditar que a dança é boa. Ela está falando que a crença dela. Sim. Então, eu tô tentando conviver também, mas é muito difícil quando a imposição vem. E quando pessoas morrem. Quando interfere no seu direito. Quando interfere na sua vida, em primeiro lugar, porque o direito de expressão, o direito de falar o que eu acredito não pode estar acima do direito à vida. Inclusive, dentro das pesquisas que foram realizadas com pessoas religiosas, mais de 80% das pessoas católicas concordavam com a necessidade da existência de uma lei que criminalize a homofobia. Mais de 50% das pessoas evangélicas concordam com a necessidade de uma lei que criminalize a homofobia. Muito importante a gente ver histórias como a dela, como a dessa mãe chilena, porque às vezes a gente tende a falar dos assuntos e despersonalizar histórias. A gente tende a virar números, a gente tende a virar estatísticas. E quando a gente vê um depoimento forte como esse, que me deixou profundamente emocionado, na verdade, ela perdeu 10 anos de convivência com as filhas dela. Ela não viu as filhas crescerem. Isso é muito... Não tem como isso não doer a quem assiste, sabe? Qualquer mãe que esteja assistindo a gente nesse exato momento, tenha visto esse depoimento, vai ficar triste com isso. Perder 10 anos de partilha com pessoinhas que você pôs no mundo, que você ajudou a criar no começo da vida e de repente você teve esse laço cortado. E ouvir laços cortados por causa de tortura, por causa de morte, etc., é tão doloroso quanto. Eu acho que a gente precisa personalizar mais as histórias, ouvir mais casos como esse, e não é vitimismo, é só para partilhar da dor alheia mesmo, para ver que dói no outro e pode doer em você também. Sim, mas são raros os casos onde que as pessoas conseguem ter a guarda dos filhos e ter esse tipo de respeito por parte da justiça. É muito raro, tanto que eu fico chocada às vezes com o número, as estatísticas
de pessoas LGBTs que são mortas aqui no Brasil e que a gente não toma providência nenhuma. Claro que tem as pessoas que estão ali lutando para que leis sejam aprovadas e etc., mas não estão sendo. Enquanto isso, já morreram várias pessoas trans, já morreram várias lésbicas. Tantos casos absurdos, aquele caso do pai que estava abraçando o filho e eles dois foram confundidos com um casal. Cortaram a orelha do pai, gente. Foi uma coisa horrorosa. Doente, a gente tá doente, a Roberta tá certíssima. A gente tá no mundo doente e ninguém consegue se compadecer desse tipo de história. A gente vive num país extremamente cristão. Não estou culpando as pessoas que são boas e nem nada, mas a gente é o país que mais mata travestis no mundo inteiro. Isso é chocante e ninguém faz nada por isso. E as pessoas sempre falam não. É igual a gente ouviu a Djamila falar quando ela veio aqui. O fato da pessoa negar isso, mesmo que seja a crença dela, não vai mudar o fato das pessoas estarem morrendo. E a gente está morrendo e a gente precisa se unir, a gente precisa de leis, a gente precisa que essas pessoas, mesmo que sejam cristãs, se unam a gente e nos entendam como seres humanos, não, entendeu? E percebam a gente como iguais, porque fere o princípio da Constituição. Claro. Quando a justiça é boa para uns e ruim para outros, quando ela desclassifica a gente da paridade, né? Ela não dá o direito à paridade, que é o caso que aconteceu com ela lá. Ela era mãe, ela tinha todo o direito de ficar com os filhos dela, ela não tinha nenhum problema. É o princípio da isonomia também. Exatamente, né? ela não tinha nenhum problema que não fizesse ela educar os filhos. Ela foi basicamente discriminada por causa da educação sexual, da orientação sexual dela. Quando a justiça não atende a gente, é um problema. Que justiça é essa, né? Onde se julga sem provas, né? A gente está tendo casos federais, assim. Então tá tudo muito bagunçado, né? Na troca, o nosso judiciário é o quê? Então no micro e no macro. Tá muito complicado. Mas você falou algo que eu acho que talvez traga uma luz para essa coisa. A nossa disputa, de fato, está no imaginário, né? E a gente precisa se informar, debater e defender, lutar pelos nossos direitos. Nós entendemos que esse é o nosso papel aqui no Estação Plural e esse é o seu papel também, aí na sua vida, no seu cotidiano, e a gente conta com você. A gente faz a nossa parte daqui e a gente conta com você fazendo a sua parte daí. Porque, pessoinhas, nós juntas somos mais fortes, viu? Minha amiga querida, minha prima, Roberta Estrela Dalva, muito obrigada por nos acolher no seu abraço hoje, por trocar essa ideia com a gente. Foi muito especial Eu você que agradeço. aqui. Obrigada aí pelo convite. Quero ser Mona no Manos e Minas. Já quero. E você aí de casa, não esquece, a gente tá junto na semana que vem também, tá bom? Tem mais Estação Plural pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, lindo. Se amem, espalhem amor.